Olá pessoal, sou o professor Rodrigo e continuando essa série sobre movimento uniformemente variado, a gente vai falar um pouco sobre queda livre e lançamento vertical no vácuo. Então, quando a gente está considerando objetos em queda livre ou em lançamentos verticais, a gente sempre vai estar considerando esses fenômenos acontecendo no vácuo. Isso porque a gente está desconsiderando a resistência do ar. Então, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é sobre a aceleração da gravidade. Como o movimento ele é uniformemente variado, ele sempre vai ter uma aceleração. E essa aceleração será a aceleração da gravidade. A gente sabe que no nível do mar, a aceleração da gravidade é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. No entanto, conforme a gente vai variando a altura, a aceleração também ela pode mudar. E em certas regiões da Terra, a aceleração também ela muda por conta da densidade da Terra, por conta da quantidade de massa que você tem naquela região do planeta Terra. Mas isso é assunto para outras aulas. No entanto, para simplificar os nossos cálculos, a gente arredonda o valor da aceleração da gravidade, para esses cálculos no ensino médio, com o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nos nossos cálculos, a gente vai aproximar o valor da aceleração da gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é feito só para a gente simplificar os nossos cálculos, os nossos trabalhos. Falando agora um pouco sobre o lançamento, quando você tem uma pessoa, por exemplo, um jogador de beisebol, imagina que essa pessoa está lançando uma bolinha de beisebol aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir nossa trajetória. A orientação da nossa trajetória vai ditar os sinais que eu vou estar adotando, tanto para a aceleração da gravidade, quanto para a velocidade. A aceleração da gravidade ela sempre vai estar apontando para baixo, para a Terra. Então sempre a aceleração da gravidade vai estar apontando para o solo. Então, suponha que essa pessoa aqui, ela lança essa bola de beisebol, então ela parte daqui e vai executando esse movimento aqui. A bola vai subindo. No momento de subida, a gente sabe, orientando a trajetória aqui como sendo sentido positivo para a subida, como a aceleração da gravidade ela está no sentido contrário da trajetória, a gente sabe então que a aceleração da gravidade ela vai ser negativa. Estou adotando a trajetória como sendo positiva, apontando para cima, logo tudo que aponta para baixo vai ser negativo. Como a gravidade sempre aponta para baixo, então, durante a subida, a gravidade ela vai ser negativa. E a velocidade, como a bola ela tem uma velocidade que está orientada sempre na mesma direção da trajetória, a velocidade ela vai ser positiva. Note ainda que conforme a bola vai subindo, existe essa resistência aqui gerada pela aceleração da gravidade. Com isso, a bola vai perdendo velocidade à medida que ela sobe. Ela vai freando o movimento. O movimento, então, na subida, ele é dito como sendo um movimento retardado. Porque a velocidade na subida ela tem um sinal positivo, porque ela está orientada na mesma direção da trajetória, que é positiva ali para cima. E a aceleração da gravidade, que é o G, ela vai ter um sinal que é negativo, porque a gravidade sempre está orientada para baixo. Vai chegar um momento que a velocidade da bola, quando ela estiver subindo, vai diminuir tanto que ela vai ser igual a zero. Então, nesse ponto mais alto, no ponto mais alto do lançamento, a velocidade da bola de beisebol vai ser igual a zero. Nesse momento, a bola vai parar lá no ar durante alguns segundos e ela vai iniciar um movimento de descida, porque ainda está atuando sobre ela a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é uma aceleração constante. Ela sempre vai estar atuando sobre todos os objetos. Então, dessa forma, agora no movimento de descida, a bola vai começar a descer, executar um movimento igual. Nesse caso aqui, o lançamento, a trajetória, ela seria a mesma aqui, né? Ela subiria na mesma trajetória e realizaria o movimento de descida na mesma trajetória. Aqui eu só desenhei separado aqui, fazendo esse arco aqui, só para ficar mais fácil a visualização. Mas a trajetória de subida e de descida é a mesma, tá bom? Então o que acontece? A partir do momento que a bola ela tem a velocidade igual a zero, a gravidade continua agindo sobre a bola e ela começa a executar um movimento de descida. Agora, a velocidade ela está orientada no sentido oposto à orientação da trajetória. Então a velocidade agora ela vai estar com um sinal negativo.
acompanhando o sinal da aceleração da gravidade. Então, no movimento de descida, tanto a velocidade ela vai ser negativa, quanto a aceleração da gravidade, que também vai ser negativa. No movimento de descida agora, a bola ela vai ganhando velocidade à medida que ela desce. Então a bola, conforme ela vai descendo, ela vai ganhando velocidade. Isso acontece porque tanto a velocidade quanto a aceleração têm o mesmo sinal. Nesse momento, então, no movimento de descida, a gente diz então que a bola ela executa um movimento acelerado. Podemos definir a posição inicial como sendo a altura do lançamento. Nesse caso aqui, a altura da mão dessa pessoa que lançou a bola de beisebol. Nessa posição inicial, a gente diz que ela é igual a zero e é o início da minha trajetória. Então, nesse caso aqui, é quando a trajetória ela está orientada para cima. Então, lembre-se sempre que a resolução dos problemas envolvendo lançamentos verticais, ou queda livre, eles sempre vão ter uma forte dependência da orientação da trajetória. Dependendo da forma com qual você orienta a sua trajetória, você vai definir o sinal da velocidade e da aceleração da gravidade. Porque você também pode ter a situação onde você inverte a orientação da trajetória. Agora, eu coloco a posição inicial como sendo aqui, nesse ponto mais alto, e a posição final vai ser aqui, na posição de lançamento da bola. Agora a trajetória ela está orientada para baixo. Perceba que agora os sinais eles vão se inverter. Como a trajetória está orientada para baixo e a aceleração da gravidade sempre é orientada para baixo, por isso agora a aceleração da gravidade sempre vai ser positiva. Então se você orientar a trajetória para baixo, a aceleração da gravidade ela vai ser positiva. De forma que agora no movimento de subida, eu vou dizer que a minha velocidade ela tem um sinal negativo. Então, para a subida, a velocidade ela vai ter um sinal negativo. Por quê? Porque a trajetória agora está orientada para baixo. E a minha velocidade agora, nesse momento de subida, ela tem uma orientação contrária à trajetória. Por isso, agora a velocidade ela vai ter um sinal negativo. E à medida que a velocidade sobe, uma vez que a aceleração está orientada de forma contrária à velocidade, o valor dessa velocidade ela vai diminuir. Ou seja, a velocidade em módulo ela vai se tornando cada vez menor. Ou, em outras palavras, ela vai ficando menos negativa. Um exemplo numérico seria o seguinte. Se você lança essa bola com uma velocidade de menos 10 metros por segundo, em um dado momento ela vai ter uma velocidade de menos 7 metros por segundo, em outro momento de menos 4 metros por segundo, até chegar na velocidade de 0 metros por segundo. Essa velocidade de 0 metros por segundo vai ser aqui, nesse ponto mais alto, que eu estou adotando como sendo a posição inicial da trajetória, e a partir daqui a bola executa novamente o movimento de descida. Agora, no movimento de descida, o que é que vai acontecer? A velocidade ela vai estar orientada na mesma orientação da minha trajetória, na mesma orientação do sentido positivo da minha trajetória. E à medida que a bola vai descendo, ela vai ganhando velocidade, ou seja, o módulo da velocidade vai aumentando. Então, agora, na descida, a aceleração e a velocidade são positivas. Ou seja, na descida, tanto a velocidade é maior que zero, quanto a aceleração vai ser maior que zero. Isso porque eu escolhi a trajetória orientada para baixo. Então, resumindo, a gente sabe que a gravidade sempre vai estar orientada para baixo. Então, a gravidade ela sempre tem essa orientação. Se você escolhe, então, a trajetória como sendo positivo, orientado para cima, na subida, a gravidade ela terá o sinal negativo e a velocidade ela terá o sinal positivo. No entanto, na descida, tanto a gravidade, a aceleração da gravidade, quanto a velocidade terão sinais negativos. No entanto, sabendo que sempre a aceleração da gravidade aponta para baixo e você também orientar o sentido positivo da trajetória para baixo, agora na subida, perceba que a aceleração da gravidade vai ter um sinal positivo e a velocidade ela vai ter um sinal que é negativo. Já na descida, tanto a aceleração da gravidade quanto a velocidade terão sinais
positivos. Outra forma de você observar isso é que sempre na subida, nesses dois casos aqui, a aceleração da gravidade e a velocidade, elas têm sinais diferentes, têm sinais opostos. Se um é positivo, o outro é negativo. Sempre na subida vai acontecer isso. Por isso, sempre na subida, o movimento ele é dito retardado. Já na descida, tanto a velocidade quanto a aceleração da gravidade, elas terão sinais positivos. Por isso, a gente fala que o movimento ele é acelerado. Observe ainda que as funções que descrevem o lançamento vertical e a queda livre, elas são as mesmas do movimento uniformemente variado. Quais que são essas funções? A da variação do espaço, né, a função horária dos espaços. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. A função das velocidades, V é igual a V0 mais AT. E Torricelli, V ao quadrado, que é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS, que é a variação do espaço. Uma coisa que pode mudar é o sinal da aceleração. Uma vez que você orienta a trajetória para cima, a sua aceleração ela vai ser, então, negativa. Então, se você adotar a aceleração negativa, as suas funções vão ficar com menos aqui na frente do sinal da aceleração. E comumente a gente vai trocar o sinal da aceleração por G, para indicar que a gente está trabalhando com a aceleração da gravidade. Ou seja, a gente está trabalhando com lançamento vertical ou queda livre. No entanto, se você adotar a trajetória como sendo orientada para baixo, a aceleração então ela vai ser positiva. Então no lugar desse menos aqui você vai colocar o mais. Mas sempre tenha em mente a orientação da sua trajetória. E lembre-se que sempre no movimento de subida, a gente vai ter um movimento que ele é retardado. E no movimento de descida, o movimento ele vai ser acelerado. Vamos aplicar o que a gente acabou de ver na resolução de alguns exemplos. Neste primeiro exemplo, ele diz o seguinte: uma pedra é abandonada do alto de um edifício com altura de 45 metros. Desprezando-se a resistência do ar, com qual velocidade a pedra chegará ao solo? Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, então, por que eu grifei esses valores aqui? Porque foram os dados que foram fornecidos. Então, primeira coisa, quando ele fala que um objeto é abandonado, significa que a velocidade inicial vai ser igual a 0 metros por segundo. Ele ainda fala que a altura do edifício foi de 45 metros. Então, vamos fazer um desenho aqui. Então, aqui está meu edifício. Eu vou fazer o seguinte, eu vou orientar a trajetória para baixo. Então, vou escolher como sendo minha trajetória, a parte daqui, e vem até aqui, e aqui é a orientação da minha trajetória. Então, para baixo, é a orientação positiva da trajetória. Lembre-se que G sempre está orientado para baixo também. Como G e a trajetória estão na mesma orientação, então o meu G ele vai ser positivo. Ele fala que o meu edifício tem uma altura de 45 metros, então vou falar que o edifício tem uma altura ΔH de 45 metros, ou seja, essa altura daqui até o solo vai ser de 45 metros, então ΔH igual a 45 metros. E ele pergunta qual que é a velocidade que a pedra chegará ao solo. A velocidade final é o que nós queremos saber. Então você lança uma pedra aqui, aliás, você abandona uma pedra aqui, essa pedra vai ter uma velocidade V, orientada para baixo também. Como velocidade está orientada na mesma orientação da trajetória, a velocidade ela vai ser positiva, assim como a aceleração. Como velocidade e a aceleração da gravidade elas têm o mesmo sinal, então esse movimento aqui ele vai ser acelerado. A equação que eu consigo relacionar a velocidade com a aceleração da gravidade e a variação de um espaço, que nesse caso aqui vai ser a altura, é a equação de Torricelli. Então, a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes g vezes ΔH. A velocidade inicial eu sei que ela é nula, logo, a velocidade final ao quadrado vai ser igual a 2g ΔH. Eu quero encontrar a velocidade
final. Por isso eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Com isso eu tenho que V vai ser igual a raiz quadrada de 2G delta H. Logo, V vai ser igual a raiz quadrada, substituindo esses valores aqui, 2 vezes 10 vezes 45. 2 vezes 10 vai dar 20, vezes 45 vai dar 900. Então, eu tenho a raiz quadrada de 900. Raiz quadrada de 900 vai dar 30. Então, a velocidade com que a pedra chegará ao solo vai ser de 30 metros por segundo. Nesse outro exemplo, eu falo o seguinte. Uma pedra é lançada na vertical, para cima. A pedra é lançada com uma velocidade de 5 metros por segundo. Determine. E adote, né, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A altura máxima que a pedra atinge. Então tá, então vamos lá. Então ele fala que a pedra é lançada na vertical para cima. Então você tem uma pedra aqui. Aliás, você tem uma trajetória aqui. Vamos orientar a minha trajetória. Vou escolher agora como sendo positivo a direção para cima. Então a pedra ela vai sair e vai ser lançada. Na letra A, ele quer saber qual que é essa altura máxima aqui. Qual que é a altura que a pedra vai atingir até chegar ao topo. Qual que é esse H aqui? Então eu vou escolher o H0 como sendo a base aqui. Eu vou colocar como sendo 0 metros. E o H final vai ser a altura lá no fim, que eu quero descobrir. A pedra sai com a velocidade inicial igual a 5 metros por segundo. Eu sei que na altura máxima a velocidade final vai ser igual a 0. Então a velocidade final é igual a 0 metros por segundo. Eu ainda sei que G sempre está orientado para baixo. Por isso, o G aqui ele vai ser negativo e vai ser igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Mais uma vez, um problema onde eu quero achar essa variação aqui da altura e eu não tenho o tempo. Então, se eu não tenho tempo, vou usar a Torricelli. Então, a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado. Dessa vez, a aceleração vai ser negativa, então vai ser menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes um delta H. A velocidade final ela é nula, ela vai ser igual a 0. Por isso, eu vou ficar com 0. 0 igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes g vezes ΔH. Passando isso aqui para o primeiro membro, vai ficar menos v0 ao quadrado igual a menos 2g ΔH. Multiplicando tudo por menos 1 e passando o 2g para o outro lado dividindo, e já organizando essa equação, a gente vai ficar com ΔH igual a v0 ao quadrado dividido por 2 vezes g. Substituindo os valores, ΔH vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, que é 5, vezes 2 vezes 10. 5 ao quadrado vai dar 25, dividido por 20. Então esse resultado aqui vai dar 1,25 metros. Então a altura que a pedra vai alcançar, a altura máxima, a variação, né, dessa altura vai ser igual a 1,25 metros. Esse ΔH aqui é igual a 1,25 metros. É lógico que a gente sabe que ΔH é igual a H final menos H inicial. E como H inicial é igual a 0, então a altura máxima H é igual a 1,25 metros. Na letra B, ele pede para a gente calcular o tempo que a pedra levará para atingir a altura máxima. Então, ele quer agora o tempo para que ela consiga atingir a altura máxima. Eu sei qual que é a velocidade final da pedra. Eu sei que ela é igual a 0, porque ela vai parar. E eu sei a velocidade inicial da pedra. Eu sei também que a aceleração, g, é igual a menos 10 metros por segundo. Logo, basta eu substituir na função das velocidades. Então, v é igual a v0 menos gt. A velocidade final vai ser igual a 0. Passo esse v0 para o primeiro membro, então vai ficar menos v0
igual a menos gt. Logo, o tempo vai ser igual a menos v0 dividido por menos g. Menos com menos eu posso cortar. Então, o tempo vai ser igual a v0 sobre g. O v0 é igual a 5 e g é igual a 10. Com isso, eu obtenho que t, escrevendo aqui em cima, t vai ser igual a 0,5 segundos, ou meio segundo. Se você tivesse utilizado aquela equação S, que nesse caso que seria H, né? H igual a H0 mais V0t menos GT ao quadrado sobre 2, onde o H nada mais é que o nosso S e o H0 é o S0, você teria encontrado os mesmos valores. A diferença é que você teria encontrado um tempo que seria negativo e um outro tempo que seria positivo. Isso se você tivesse utilizado essa equação, porque essa aqui é uma equação de segundo grau, você encontraria as duas raízes e assim você encontraria esses dois valores. Caso você tivesse feito por esse caminho, você deveria se atentar que o tempo negativo a gente não está considerando aqui. A gente só considera movimentos válidos para o tempo positivo. Com isso, você chegaria ao mesmo resultado. Só que aqui você teria que fazer um pouco mais de cálculo. Letra C, ele pede para a gente determinar quanto tempo a pedra vai levar para atingir novamente um ponto de lançamento. E calcular a velocidade da pedra quando essa passa novamente pelo ponto de lançamento. O que acontece? Nesse lançamento, você tem um primeiro movimento, que a pedra sobe, ela vai e atinge a altura máxima. Depois disso, a pedra desce e chega de novo à altura mínima, o H0. O tempo de lançamento ele vai ser igual ao tempo de queda. Então, o tempo de subida, nesse caso aqui, ele vai ser sempre igual ao tempo de descida. Uma vez que a gente calculou que o tempo que a pedra levará para atingir a altura máxima é igual a 0,5 segundos, logo, o tempo de descida também vai ser igual a 0,5 segundos. O tempo de descida também vai ser igual a 0,5 segundos. Mas ele pede para a gente calcular o tempo que a pedra levará para atingir novamente o ponto de lançamento, né? Então, seria o tempo que a pedra levaria para subir e depois para descer. Logo, o tempo total vai ser igual ao tempo de subida somado com o tempo de descida. Ou seja, seria igual a 0,5 segundos mais 0,5 segundos. Isso daria um total de 1 segundo. A velocidade com qual a pedra chegará à posição de lançamento, ou seja, chegará aqui no H0, vai ser a mesma velocidade com qual a pedra foi lançada. Sendo assim, a velocidade com que a pedra chegará novamente no ponto de lançamento será de 5 metros por segundo.